Ex-presidente Jair Bolsonaro e a esposa Michele ficam calados em depoimentos sobre as joias. Governo apresenta orçamento para o ano que vem com salário mínimo R$ 101, maior que o atual. Justiça aceita pedido de recuperação judicial da companhia de venda de passagens aéreas 123 Milhas. Moradores de condomínios de luxo usam inteligência artificial como aliada contra a criminalidade. Aumentam os casos e a Covid volta a se espalhar no Brasil. 98% dos alimentos ultraprocessados vendidos no Brasil têm algum ingrediente que faz mal à saúde. O Brasil bate recorde de doação de órgãos para transplante. E o prefeito do Rio de Janeiro permite que as pessoas circulem nas ciclovias com bicicletas elétricas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro e a esposa Michele ficaram calados durante o que seria um depoimento na Polícia Federal sobre o caso das joias. Hoje foi mais um dia de várias tentativas da Polícia Federal para conseguir alguma explicação. Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro chegaram pouco antes das 11 horas da manhã à sede da Polícia Federal em Brasília. Os dois, no entanto, decidiram ficar em silêncio, assim como o advogado Fábio Weingarten e o militar Marcelo Câmara. O silêncio foi uma orientação das defesas, que se basearam no fato de a Procuradoria-Geral da República ter defendido que o caso tramitasse na 6ª Vara Federal de Guarulhos, em São Paulo, onde havia uma apuração ligada às joias dadas pela Arábia Saudita e retidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No documento encaminhado à PF, os advogados que representam Bolsonaro e Michele também afirmaram que todas as informações solicitadas a respeito dos fatos investigados foram entregues e que o casal não deixou de responder qualquer indagação. A Polícia Federal optou por ouvir os 8 intimados ao mesmo tempo para comparar versões e evitar que os investigados combinassem os depoimentos. A PF também quer saber de Bolsonaro até que ponto ele participou da operação e quanto teria lucrado com as joias e presentes. Além do ex-presidente, da ex-primeira-dama, Marcelo Câmara e Weingarten, a PF também ouviu Mauro Cid, Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens, o advogado Frederico Assef e Osmar Crivalati, assessor de Bolsonaro. O único a depor fora de Brasília, o Assef negou que tenha mudado de versão. Ele também evitou responder aos questionamentos sobre o arsenal de arma registrado no nome dele e que foi alvo de buscas da PF. Eu, Frederico e o Assef, jamais mudei de versão. Jamais voltei atrás. Olha, tem 30 jornalistas aqui, eu sozinho. Eu desafio um dos senhores. Me mostre uma gravação, uma fala minha, aonde eu disse que eu neguei que eu comprei o relógio. Jamais. Para esse especialista em direito constitucional, o Supremo Tribunal Federal tem precedentes que ao longo da história foram se alterando e que caberá à Corte decidir se encaminha ou não a investigação para a primeira instância. O caso das joias do presidente Bolsonaro acaba resultando na discussão se o Supremo possui competência ou não para investigação sobre todas as questões envolvendo Bolsonaro, Michele e Mauro Cid. A grande questão aí é que a Constituição vai colocar o Supremo para apreciar causas em que o presidente seja acusado no curso do seu mandato por atos que sejam considerados crimes. Por outro lado, ao deixar a presidência da República, vem o argumento da defesa de que, na verdade, a competência para julgar possíveis crimes e até mesmo a investigação seria da Justiça Federal em primeira instância. Na última semana, Cid depôs por mais de 10 horas a PF. Com isso, surgiu a expectativa sobre a possibilidade de o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro poder fechar um acordo de delação premiada. Segundo investigadores, o militar tem colaborado e que parte das informações passadas por ele ajudaram na elaboração das perguntas feitas aos outros 7 investigados. Na CPI dos atos antidemocráticos, o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, afirmou que deveria ter sido mais duro na repressão aos manifestantes do dia 8 de janeiro.
Apesar de dizer que deveria ter agido de outra forma, o ministro afirmou que tomou todos os esforços e ações que estavam ao seu alcance naquele dia para diminuir os danos. Tendo conhecimento agora da sequência dos fatos que nos levaram até aquelas agressões de vândalos e também da ineficiência dos agentes que atuavam na execução do Plano Escudo, aprovado com a coordenação de diversos órgãos civis, militares e de segurança pública. Seria mais duro do que fui na repressão. Faria diferente, embora tenha plena certeza de que envidei todos os esforços e ações que estavam ao meu alcance para mitigar danos, o mais importante, preservar as vidas de cidadãs e cidadãos brasileiros sem derramamento de uma gota de sangue, sem nenhuma morte. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional deixou o cargo após aparecer em vídeos conversando com invasores do Palácio do Planalto. Pedi afastamento do posto em 19 de abril. Saí por causa da divulgação imprecisa e desconexa de vídeos gravados no interior do Palácio do Planalto, durante a invasão do prédio em 8 de janeiro de 23. Gonçalves Dias é classificado como peça-chave para entender o que aconteceu durante os ataques ao Palácio do Planalto. Pelo menos 21 requerimentos foram apresentados para a convocação de Dias, tanto de parlamentares da oposição como da base do governo. A oposição defende a tese de que a segurança foi omissa e facilitou a depredação do Palácio do Planalto. Além do depoimento, Dias também teve seu sigilo telefônico quebrado, mas os dados ainda não chegaram à CPI. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai passar por uma cirurgia no quadril no próximo dia 29. A operação será realizada em Brasília, sob o comando de médicos do Hospital Sírio-Libanês. O presidente sofre de artrose há vários anos e recentemente declarou que ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Depois de muitas prisões por suspeita de fraude, o concurso público para a Polícia Militar do Rio de Janeiro terá que ser refeito. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mandou anular a primeira fase do concurso da Polícia Militar do Estado. A decisão foi tomada depois de várias denúncias de fraude na prova, que foi realizada no último domingo. Um ex-cabo da PM, expulso da corporação, foi preso em flagrante por falsidade ideológica e tentativa de fraudar a prova. Ao todo, 20 candidatos foram presos. O concurso não foi suspenso, mas os inscritos terão que fazer uma nova prova objetiva, cuja data ainda será anunciada. O governo do estado abriu uma sindicância para apurar falhas na aplicação da prova e notificou a empresa responsável pelo concurso. Quase 120 mil pessoas se inscreveram para concorrer a 2.000 vagas, um recorde no concurso da PM. Com os crescentes números de roubos em condomínios de alto padrão na cidade de São Paulo, a solução encontrada para se proteger dos criminosos foi o uso da inteligência artificial para analisar as câmeras de monitoramento e identificar potenciais riscos à segurança, como aglomerações de pessoas e movimentações em locais proibidos. As imagens de vídeo são vistas pela inteligência artificial, que faz comparações com o que ela aprendeu como normal por meio das configurações. Com isso, ela identifica situações suspeitas ou fora do padrão. Esse tipo de vigilância é possível graças à capacidade de aprendizagem contínua dos programas. Hoje, eles auxiliam principalmente nos controles de acesso e segurança. Uma câmera da rampa de acesso de veículos pode disparar o alarme se identificar um pedestre no local, o que pode ser uma tentativa de invasão. Da mesma forma, o sistema pode ser ensinado a alertar as equipes de segurança em caso de aglomerações, o que pode ser um arrastão. Sempre é necessária a análise do agente de segurança. As vantagens são a agilidade na identificação do risco, a redução da possibilidade de falha humana e o rápido acionamento das equipes de segurança. A inteligência artificial complementa o trabalho dos agentes de segurança e porteiros, captando detalhes
que fogem ao olho humano, como uma pessoa armada num grupo. A expansão da inteligência artificial nos conjuntos residenciais já é uma realidade por causa dos investimentos dos condomínios em segurança, prioridade em todas as regiões. A preocupação de zeladores, síndicos e líderes comunitários é evitar o que aconteceu em um condomínio do Jardim Paulistano, na zona sul de São Paulo. Pelo menos 17 homens invadiram o conjunto habitacional. Os moradores de 2 casas chegaram a ser amarrados e presos na sala do zelador. Os ladrões teriam levado 3 milhões de reais em joias. De acordo com a polícia, eles estavam bem armados, inclusive com fuzis. Vizinhos relatam que os ladrões entraram em um imóvel vizinho, que será demolido e que possui uma parte mais baixa do muro e não tem cerca elétrica, e conseguiu invadir o condomínio onde ocorreu o crime. Saíram mais 2 votos no julgamento do marco temporal. Os ministros Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso foram contra a medida que não permite que os indígenas ocupem terras além daquelas que já estavam habitadas por eles quando foi promulgada na Constituição de 1988. Com isso, o placar está 4-2 a favor dos indígenas. Os trabalhos foram suspensos e deverão ser retomados amanhã. A cada meia hora, uma pessoa desapareceu no Rio de Janeiro entre janeiro e julho deste ano. Pelo menos 3.347 casos foram registrados no período. Mais da metade deles aconteceu na Baixada Fluminense e na zona oeste da capital, áreas com predominância da milícia. Os dados são de um boletim publicado pela iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. O número de desaparecidos na Baixada Fluminense equivale a 25% de todo o estado do Rio de Janeiro. A região também concentra o maior número de encontros de cadáveres e ossadas. A situação fica mais delicada, pois o Brasil não possui uma especificação própria para esses crimes, que são apenas registrados como desaparecimentos comuns. Só nos 7 primeiros meses deste ano, 914 pessoas foram dadas como desaparecidas na Baixada Fluminense. Em seguida, vem a Zona Oeste, com 797. 39% dos desaparecidos são pardos e, na maioria das vezes, homens de 12 a 17 anos. Em geral, os casos de desaparecimento forçado são solucionados sem a participação das forças de segurança. As próprias famílias das vítimas costumam encontrá-las a partir de informações de redes sociais e de grupos de apoio. O boletim também mostrou que existem pelo menos 92 cemitérios clandestinos na Baixada, conhecidas como áreas de desova. A maioria desses locais são linhas férreas, terrenos baldios, margens de rodovias e lixões. Praticamente todas as vítimas encontradas nesses cemitérios estão mutiladas e decapitadas. Além disso, o relatório informou que parte dos corpos das vítimas de desaparecimento têm sido expostos em áreas públicas pelos criminosos para impor sua força. E a seguir, o governo apresenta orçamento para o ano que vem com salário mínimo R$ 101 maior que o atual. E ainda, a Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Companhia de Venda de Passagens Aéreas 123 Milhas. Alguns integrantes da CPI dos atos golpistas mantêm a perspectiva de conseguir um acordo de delação premiada com o hacker Walter Delgatti Neto, que já andou fazendo algumas revelações, mas não foi muito adiante. Na terça-feira, a Advocacia Geral do Senado deu sinal positivo para que a CPMI possa fechar acordos de delação premiada. Acontece que essa modalidade é vista com certo receio por integrantes da comissão, que acreditam que isso possa acabar atrapalhando investigações em curso, seja com a Polícia Federal ou até mesmo com o Supremo Tribunal Federal, e que para que haja então um acordo de delação premiada, precisaria fechar a negociação ou com a STF ou com a própria PF. Então, caso isso
tenha sucesso, a ideia deles é ouvir, em um primeiro momento, justamente por meio de uma delação premiada, o depoimento de Walter Delgatti Neto, o hacker, né, que inclusive já tinha prestado um depoimento à CPMI, alguns depoimentos também aqui à Polícia Federal. E ele trouxe, então, durante esses depoimentos, um dos pontos que chamou bastante atenção foi justamente que ele teria recebido por parte da deputada federal, Carla Zambelli, cerca de R$40 mil para invadir sistemas do judiciário, entre eles, então, do Conselho Nacional de Justiça. Se caso, então, tenha sucesso o fechamento desse acordo de delação premiada, que os parlamentares que fazem parte da CPI dizem que eles querem focar justamente nas visitas que o hacker fez ao Ministério da Defesa. Pelo menos 5 visitas, ele disse nesse depoimento lá à própria CPMI. Então eles querem saber de fato o que teria sido acordado ou tratado ali durante essas visitas. Uma coisa que Delgatti Neto já adiantou é que nenhuma dessas visitas ao Ministério da Defesa, né, ele teria colaborado com os técnicos ali do órgão na elaboração daquele relatório que tratava sobre as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições do ano passado. Um outro ponto importante que a gente tem que lembrar é o seguinte: caso então também tenha sucesso, o outro foco deles é ouvir o tenente-coronel Mauro Cid, né, que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acontece que em relação a Cid, possa ser que não dê certo, porque ele já está colaborando aqui com a Polícia Federal. Um outro ponto importante em relação ao Delgatti Neto é que já foi feito esse convite à defesa do hacker, que ainda vai avaliar. E a palavra final vai ser dada aí pelos integrantes da CPMI, que vão ter, na verdade, que fazer essa votação, analisar se cabe ou não esse depoimento por meio de uma delação premiada. Acontece que a CPMI está bastante dividida e a ver se eles vão conseguir chegar em um consenso ou não. O governo federal entregou hoje ao Congresso Nacional a proposta para o orçamento do ano que vem, mantendo a perspectiva de não gastar mais do que arrecadar. Mas para isso vai precisar de um ajuste de 168 bilhões de reais nas contas. Os ministérios com os maiores recursos vão ser Previdência, Desenvolvimento Social, Saúde e Educação. No documento também está previsto um aumento de R$ 101 no salário mínimo, que passará a R$ 1.421. Mas 2 medidas foram deixadas de lado: a correção do Bolsa Família e a tabela do imposto de renda. No mercado financeiro, os investidores repercutiram indicadores econômicos internacionais e sinais de que a economia chinesa continua enfrentando problemas, além da expectativa pelo orçamento do ano que vem, o que fez o dólar subir bastante nesta quinta-feira, em 1,67%, fechando em R$ 4,95. Já a Bolsa de Valores fechou em forte queda de 1,53% aos 115.742 pontos. A taxa de desemprego caiu para 7,9% no trimestre de maio a julho. É o menor percentual para o período dos últimos 9 anos. 8,5 milhões de pessoas estavam sem vaga no mercado. E segundo a PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE, a renda média do trabalhador subiu R$ 19 e passou a R$ 2.935. O presidente Lula lançou o Plano Brasil Sem Fome, com o objetivo de tirar o país do mapa da fome até 2030. O projeto conta com 80 ações e programas do governo com mais de 100 metas que serão organizadas em 3 eixos: acesso à renda, alimentação adequada e saudável da produção do consumo e mobilização para o combate à fome. O anúncio aconteceu durante um evento em Teresina, no Piauí, e contou com a presença de Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, peça fundamental na construção do programa. No mês de julho, dados da ONU indicaram que pelo menos 70 milhões de brasileiros enfrentam algum tipo de insegurança alimentar e outros 10 milhões estão em situação de subalimentação, que é considerada quando uma pessoa não consome a quantidade necessária de uma dieta para que tenha bem-estar. De acordo com o governo federal, o Brasil espera reduzir ano a ano as taxas de pobreza e baixar para apenas 5% a quantidade de lares em situação de insegurança alimentar grave. Para isso, o governo estabeleceu 3 eixos. O primeiro deles, o acesso à renda e à cidadania, onde estão incluídas as políticas que envolvem o Bolsa Família, a valorização do salário mínimo, a inclusão produtiva e a capacitação profissional.
O segundo eixo ganhou o nome de alimentação adequada e saudável da produção ao consumo. Nesse grupo, o governo prevê ações da produção ao consumo, integrando ações envolvendo o Plano Safra da agricultura familiar, a segurança alimentar nas cidades, o combate ao desperdício, uma política agroecológica e a política nacional de abastecimento. E o terceiro e último eixo será a mobilização para o combate à fome, onde o governo espera fortalecer o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a organização de uma rede de iniciativas da sociedade civil. A União, estados, municípios e empresas estatais fecharam o mês de julho com saldo negativo de 35 bilhões e 800 milhões de reais nas contas. No ano, a dívida passou dos 56 bilhões de reais. E a dívida bruta do país passou dos 7 trilhões e 600 bilhões de reais. Nesta conta não estão os juros que o governo tem que pagar. Com a alta de 0,5 ponto percentual, o valor representa 74% do PIB. A Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. Com a decisão, a dívida da empresa de 2 bilhões e 300 milhões de reais foi suspensa por pelo menos 180 dias. Agora, a empresa terá que apresentar um plano de recuperação judicial e indicar como pagará seus credores. No pedido entregue para a Justiça, a 123 Milhas informou ser alvo de mais de 16 mil acusações judiciais, que ao todo chegam aos 232 milhões de reais. De acordo com o processo, a lista de credores da 123 Milhas tem cerca de 8.200 páginas e mais de 700 mil pessoas. Boa parte desse valor é relacionado a pedidos de ressarcimento e indenizações de consumidores que se sentiram lesados ao comprar pacotes e passagens promocionais e não foram atendidos. Com a decisão da Justiça em aceitar o pedido de recuperação judicial, agora a 123 Milhas terá que elaborar um plano de recuperação judicial e explicar como vai pagar suas dívidas. Para ter validade, o plano precisa ser aprovado por uma assembleia com representantes de seus credores. Os planos elaborados por empresas como a 123 Milhas costumam propor descontos para os credores em forma de abatimento da dívida. Nesses casos, é muito difícil que a empresa pague o valor integral gasto para os consumidores. A Justiça também nomeou 2 administradores judiciais do caso, que serão responsáveis por supervisionar e elaborar mensalmente um relatório das atividades da empresa em recuperação judicial. De acordo com diversos advogados, os clientes lesados pela empresa devem o quanto antes entrar na Justiça com uma ação indenizatória para garantir o dinheiro de volta, pois existe uma lei que fala sobre o cancelamento unilateral do contrato. Nesses casos, cabe ao consumidor escolher a alternativa de devolução integral e corrigida dos valores. Mas com a situação da recuperação judicial, os clientes já atingidos pelo cancelamento dos pacotes enfrentarão maiores dificuldades para conseguir reembolso e deverão aguardar por um tempo indeterminado. E cuidado porque tem golpe novo na praça. Um grupo de criminosos estão enviando mensagens pelo WhatsApp dizendo ser funcionário da 123 Milhas. Nas mensagens, os golpistas pedem que os clientes preencham um formulário com dados pessoais e financeiros, como o número do CPF, do cartão de crédito, validade e código de segurança, para que eles possam fazer a devolução do dinheiro. Mas tudo nada mais é do que um golpe. Após receber as informações dos clientes, os criminosos somem e efetuam diversas compras online com o cartão. Por isso, é importante ficar atento para não ter ainda mais prejuízo. A única forma de entrar em contato com a 123 Milhas são pelos canais oficiais da empresa. A Receita Federal pagou hoje o 4º lote de restituição do imposto de renda deste ano. Mais de 6 milhões de contribuintes receberam 7 bilhões e meio de reais. Falta o último lote, que está previsto para ser quitado no próximo dia 29. Para consultar, é preciso entrar no site da Receita Federal. A quantidade de jovens com conta bancária saltou de 18 milhões para 26 milhões no país em 5 anos. De acordo com o Banco Central, o número de pessoas entre 15 e 24 anos com contas em banco no Brasil aumentou 8 milhões nos últimos anos. Segundo o BC,
jovens adultos e adolescentes têm iniciado cada vez mais cedo a vida financeira. O levantamento mostra que os pais têm decidido trocar as mesadas físicas pelas contas bancárias. Essa iniciativa tem movimentado o setor financeiro, principalmente os bancos digitais. Por isso, várias instituições estão criando serviços exclusivos para esse tipo de público. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, recomenda que os jovens tenham cuidado na abertura de contas. A entidade destaca a importância do acompanhamento dos pais aos filhos durante o processo de cadastramento para evitar que caiam em golpes. A FEBRABAN também orienta o consumidor para que nunca compartilhe número de cartões, de contas ou senhas. Segundo a federação, os bancos nunca ligam para o cliente para solicitar informações pessoais. A onda de calor que atingiu o Ceará nesse mês de agosto foi tão forte que até derreteu o asfalto. O fato inusitado aconteceu em uma das vias de Santa Quitéria, no interior do estado. A estrada havia sido recapeada recentemente, mas não aguentou. No calor do meio-dia e no início da tarde, o recapeamento amoleceu e grudou no pneu dos carros que circulavam por lá. Olha só que imagem! Os desavisados que faziam uma caminhada pelo local também tiveram uma surpresa quando chegaram em casa. Eles levaram um pedaço da estrada na sola do sapato. A obra tinha apenas um mês de inauguração e um calorão de 39 graus foi o suficiente para provar que foi mal feita. A Superintendência de Obras Públicas informou que notificou a empresa responsável pelo serviço. Por estar dentro tudo da garantia, terão que refazer o trecho, desta vez com produto de qualidade. E veja a seguir, incêndio em prédio residencial mata mais de 70 pessoas na África do Sul. E veja também, 98% dos alimentos ultraprocessados vendidos no Brasil tem algum ingrediente que faz mal à saúde. Um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro analisou milhares de produtos ultraprocessados vendidos em supermercados e constatou que praticamente todos têm excesso de sódio, gordura, açúcar ou outros aditivos. Aquele iogurte natural, o pão com vários grãos e até a sopinha light. O que parece fazer bem pode esconder muitos ingredientes nocivos. E não são apenas alguns dos ultraprocessados vendidos no supermercado, não, mas quase todos. Um estudo analisou 10 mil desses produtos, inclusive aqueles com rótulos que chamam a atenção de quem preza por uma vida mais saudável. E em cerca de 99% deles foram encontrados altos índices de sódio, açúcares, gorduras e outros aditivos, considerados vilões à saúde. O estudo desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, com colaboração de outras instituições, foi publicado no periódico Scientific Reports. Segundo o Nupens, na chamada classificação nova, os itens analisados não são propriamente alimentos, mas sim formulações de substâncias obtidas por meio do fracionamento dos alimentos naturais. Nós classificamos quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, né? Então, esse nome a gente já fala, nossa, passou por muito processo dentro da indústria. E devido a esse fato, acaba perdendo muitos nutrientes. Então, quando a gente vê, a gente até pode chamar de alimento de caloria vazia. Por quê? É um alimento que você sim vai consumir, você vai obter energia, que são aquelas calorias, mas e nutrientes? Será que ele oferece? A nutricionista clínica Vanessa de Santos alerta sobre os males causados pelos ultraprocessados. Se a gente come em excesso esses alimentos, eles vão trazer o maior risco de termos doenças crônicas
doenças não transmissíveis. Então, só para a gente ter ideia, as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte. Então, pode aumentar o risco dessas doenças, assim como diabetes, hipertensão. E vale lembrar que antes a gente pensava assim, essas doenças são das pessoas mais idosas, né? E hoje não. As pessoas jovens, elas apresentam em grande prevalência essas doenças justamente devido aos hábitos alimentares. E se tem excesso de ingredientes nocivos em produtos que parecem saudáveis? Imagine então naqueles que são vilões conhecidos do público há muito tempo, como salgadinhos e refrigerantes, por exemplo. Segundo a pesquisa, existem evidências da relação entre os corantes de alguns produtos com o desenvolvimento de vários tipos de câncer e problemas neurológicos. Como, por exemplo, TDAH, doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer. Então, a gente tem que tomar cuidado com o consumo excessivo desses alimentos. A especialista destaca a importância de ler os rótulos para identificar os alimentos menos processados. O primeiro ingrediente da lista sempre é o que contém maior quantidade neste alimento. Então, observe para ver se é um alimento de boa qualidade. Além disso, observe a quantidade de sódio, açúcar e de conservantes. Prefira sempre os que têm menor quantidade desses ingredientes. É claro que a indicação é dar preferência aos alimentos in natura. Mas a nutricionista diz que se a pessoa souber escolher os minimamente processados, a saúde já agradece. Já que não conseguimos fugir, lembre-se sempre, o equilíbrio é a melhor solução. Uma medida que visa prevenir ocorrências do golpe da portabilidade já está em vigor. Chamado de duplo fator para portabilidade, a partir de agora, as operadoras de telefonia móvel terão de enviar uma mensagem de texto ao cliente pedindo a confirmação do procedimento de portabilidade numérica em até 6 horas. Para validar que quer mesmo fazer o procedimento, o consumidor deve receber o SMS antes da portabilidade do seu número ser efetuada. Se a resposta à mensagem for sim, a troca pode ser realizada. Em caso negativo, o processo de portabilidade é cancelado automaticamente. Antes era possível trocar de operadora apenas com a confirmação do número do documento e endereço do cliente. A portabilidade numérica é o direito do consumidor de telefone móvel ou fixo de trocar de operadora e continuar com o mesmo número de telefone. A Anatel disse que as mudanças estão em desenvolvimento desde o ano passado e que as novas regras não devem alterar a relação cliente-operadora. Segundo um advogado, as operadoras devem melhorar seus sistemas de proteção na hora de emitir um chip. O especialista ressalta que é uma medida de segurança necessária, que mostrava que a portabilidade simplificada possuía falhas. A Conex, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel, Celular e Pessoal, representante das principais operadoras em atuação no país, reforça que os clientes devem estar atentos a comunicações oficiais das empresas. Somente respondam ao SMS se ele vier do código 7678. Em caso de dúvida, o consumidor deve acessar o atendimento ao cliente da nova prestadora, aquela que ele está portando o número. As mudanças propostas pela Anatel começaram em abril, com testes do novo sistema de portabilidade sendo feitos em regiões com o DDD 64 e depois expandindo para o Centro-Oeste, Norte e para os estados do Paraná e Santa Catarina. Desde 28 de agosto, o restante do país foi incluído nas novas regras. Segundo a agência reguladora, os testes em algumas regiões do país permitiram a correção de redes e sistemas das prestadoras. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou inocente hoje das acusações de tentar reverter o resultado da eleição presidencial no estado da Geórgia em 2020. Com a declaração, Trump não precisará estar presente na audiência criminal contra ele, marcada para a semana que vem. A denúncia foi emitida no último dia 15, em Atlanta, e fez o ex-presidente se tornar réu pela 4ª vez. Além dele, outros 18 membros da sua equipe de campanha são investigados nesse suposto esquema eleitoral. O caso é baseado em 5 ações tomadas por Trump e seus aliados um dia depois da eleição.
Entre elas, estariam telefonemas para pressionar autoridades estaduais a anular o resultado e um plano para criar uma lista de falsos eleitores. O empresário esteve na Geórgia na quinta-feira passada para se entregar na prisão de condado de Fulton. E foi lá que ele se tornou o primeiro ex-presidente americano a tirar uma foto de registro policial. Depois de faltar 2 vezes às convocações da CPI das pirâmides financeiras, o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho compareceu hoje à sessão da comissão. Ele é apontado como fundador e sócio proprietário da empresa 18K Ronaldinho. A organização era ligada à venda de criptomoedas e prometia rendimentos de até 2% ao dia, mas bloqueou as contas e não pagou os investidores. Em suas considerações iniciais, o ex-jogador afirmou que não era sócio dessa empresa. Segundo ele, seu nome foi usado indevidamente. Ronaldinho afirmou que licenciou sua imagem apenas para fazer uma divulgação de relógios de outra empresa, chamada 18K Watts, e logo após gravar as propagandas, soube que os sócios estavam usando sua imagem para divulgar outros produtos, como investimentos em moedas digitais, mas eles não registraram nenhum boletim. Ele não registrou nenhum boletim de ocorrência. Em várias perguntas, Ronaldinho usou o direito de permanecer em silêncio e, no final da sessão, afirmou que está esperando a prisão dos sócios da empresa 18K. O Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro multou a empresa Burn em R$10.700.000 pela espuma provocada no sistema de abastecimento de água do Guandu. Foi provado o despejo de uma quantidade de detergente 2 vezes maior que o permitido por lei nas galerias pluviais da empresa. O produto vazou para o rio, o que teria obrigado o fechamento do sistema e a suspensão do fornecimento de água para mais de 11 milhões de pessoas durante mais de 13 horas. A empresa diz que não foi a culpada pelo que aconteceu. Um incêndio em um prédio residencial de 5 andares deixou mais de 70 mortos na maior cidade da África do Sul, em Joanesburgo. As autoridades locais ainda não sabem onde as chamas começaram. Serviços de emergência da cidade sul-africana informaram que outras 52 pessoas ficaram feridas, algumas delas depois de inalar uma quantidade grande de fumaça. Pelo menos 7 crianças estão entre os mortos e a vítima mais jovem tinha menos de 2 anos. Algumas vítimas ficaram irreconhecíveis devido às queimaduras, no que pode ser um dos incêndios com mais mortes no mundo nos últimos anos. As causas da tragédia, que começou durante a noite, ainda não foram determinadas e os trabalhos de busca romperam amanhã. O prédio afetado pelas chamas fica em uma área abandonada do que já foi o distrito comercial da capital econômica da África do Sul e servia como residência informal. A ocupação ilegal de prédios abandonados é comum no centro de Joanesburgo, onde muitos imóveis são controlados por grupos criminosos que cobram aluguel dos ocupantes. Em junho, um incêndio destruiu um edifício em Joanesburgo e matou 2 meninos de menos de 10 anos que ficaram presos em um apartamento. O governo da Flórida começou a avaliar os danos provocados pelas inundações após a passagem do furacão Idália, que foi rebaixado para a categoria de tempestade e agora avança pela costa do sudeste dos Estados Unidos. Entre ontem e hoje, a tormenta percorreu mais de 1.100 quilômetros, inundando áreas em 3 estados. Na histórica cidade de Charleston, a água atingiu quase 3 metros de altura. Antes de perder força, ainda como furacão Idália, cruzou o sul da Geórgia com ventos a 140 km por hora, derrubou postes e interrompeu o fornecimento de energia elétrica. Mais de 300 mil escritórios e casas continuam sem luz nos 3 estados mais afetados pela passagem de Idália: Carolina do Sul, Geórgia e Flórida, onde os moradores e equipes de resgate ainda avaliam a dimensão do estrago. Idália chegou nos Estados Unidos na manhã de ontem pelo oeste da Flórida, como um furacão categoria 3 e com ventos de até 200 km por hora. Destruiu casas, arrastou carros e deixou centenas de moradores desabrigados. Apesar do impacto, não há um dado oficial de mortes até o momento. Relatos da imprensa local afirmam que 2 pessoas teriam perdido a vida em acidentes de carro associados ao furacão,
o que não foi confirmado pelas autoridades estaduais. As equipes de resgate procuram por moradores que podem estar ilhados dentro de casa. Uma força-tarefa foi montada que inclui agentes de outras regiões. A cidade de Nova York enviou bombeiros e cães farejadores para ajudar nas buscas. E a seguir, o Brasil bate recorde de doação de órgãos para transplante. E ainda, prefeito do Rio de Janeiro permite que as pessoas circulem nas ciclovias com bicicletas elétricas. Quem mora na cidade do Rio de Janeiro poderá circular com bicicletas elétricas nas ciclovias. O prefeito Eduardo Paes vetou um projeto dos vereadores que dizia exatamente o contrário. Elas caíram nas graças do povo. As bicicletas elétricas, que contribuem com a mobilidade urbana e têm limite de velocidade de 32 quilômetros, marcaram só no ano de 2022 quase 25 mil novas unidades no Brasil. Mas onde elas devem circular? Na rua, na calçada ou nas ciclovias? No Rio de Janeiro, um projeto de 2021 já previa multa de R$1.000 a quem usasse veículo motorizado sobre as ciclovias. E agora ele foi retomado. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Vereadores do Rio, com 33 votos a favor e 1 contra, e proibia todos os cicloelétricos de serem utilizados nas ciclovias da capital fluminense, inclusive as bikes elétricas. O Poder Legislativo apontou os riscos que ciclistas sofreriam ao ter que dividir as faixas das vias com carros, ônibus e outros veículos. E hoje ela chegou às mãos do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Chegou aqui para a gente a lei que a Câmara aprovou, proibindo bicicletas elétricas nas ciclovias da cidade. Eu estou vetando, a pedido aqui do nosso prefeito, discussões com a nossa secretária de transporte, visão da nossa cidade. Esta decisão divide opiniões entre os frequentadores da área. Como adepto, à scooter elétrica, eu achei muito bom, É um meio de transporte que facilita muito o nosso dia a dia. Andando normalmente, respeitando as regras, dá para seguir tranquilo. Eu acho muito perigoso. E eles passam até na calçada. Mesmo com a proibição de grande parte dos vereadores do Rio, Paes reforça que as regras definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, devem ser seguidas. Seguir a resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional, que decidiu o seguinte: bicicleta elétrica pode ir ciclovia. O que não pode são aqueles veículos maiores, que tem emplacamento, aquelas parece quase uma motoca. Isso não pode. Não são apenas as bikes elétricas que circulam na cidade. Existem outros veículos como ciclomotor e cada um tem suas regras de uso. A bicicleta elétrica, pelo CONTRAN, nova resolução, ela é diferente do ciclomotor. Existem parâmetros que vão ser seguidos e a gente da subprefeitura vai continuar fazendo a nossa campanha de conscientização na orla, nas praias. Então, com esse veto aqui, a gente continua permitindo bicicletas elétricas nas nossas ciclovias. Com o veto, o município seguirá a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, que autoriza a utilização das bikes elétricas nas ciclovias. Um atleta campograndense se destacou nos Jogos Mundiais de Capoeira no Rio de Janeiro. Luiz Franco treinou duro e levou o título. A competição foi no último final de semana no Rio de Janeiro. Estiveram presentes mais de 2.000 atletas de todos os estados do Brasil. Bastante dedicação, Porque é um desgaste físico e mental bem grande em relação a isso. Mas quando você faz algo que gosta, fica mais leve. Mas é muito treinamento. A história do Luiz com a capoeira começou há 29 anos. Já vi e já me apaixonei, aí eu quis fazer. Comecei a praticar com 14 anos. Outro esporte que ele é apaixonado é a prova de tambor. Nasci na fazenda praticamente. Eu vim para a cidade e eu tinha 8 anos. Então, sempre gostei da parte de fazenda, de animal, de cavalo, Sou apaixonado por cavalo. O campograndense não deixa a desejar quando o assunto é esporte. Me ensinou tudo, na verdade, Eu ser um
um pai melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor, um amigo melhor, dentro de todas as objetividades que o esporte dá, né? Para a gente ter boas orientações e ser uma pessoa do bem. Rio de Janeiro e Distrito Federal confirmaram casos da EG.5, nova sublinhagem da Omicron. Desde a chegada da variante conhecida como Aedes em território nacional, aumentaram os testes positivos de Covid no Brasil. As informações são baseadas nos estudos da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica e do Instituto Todos pela Saúde. A alta em ambos os levantamentos é de aproximadamente 7%. Segundo o Instituto Todos pela Saúde, os percentuais mais elevados são observados em pessoas com idades entre 49 e 59 anos e também aquelas que têm 80 ou mais, com cerca de 20% de aumento nessas faixas etárias. A Organização Mundial da Saúde monitora a disseminação da Aedes, que já circula em mais de 50 países. Apesar de mais transmissível, a subvariante da Omicron não está associada a casos mais graves ou mortes pela doença. A gente lembra aqui que a maioria da população brasileira já tomou as doses básicas das vacinas contra a Covid-19, o que seria aí a grande razão, segundo especialistas, dos registros de formas mais leves da doença e redução de casos, apesar do reforço da bivalente só ter sido aplicado em 15% do público-alvo até agora. Para que seja possível continuar contendo a doença, atenção às recomendações da especialista. O aumento de número de casos que a gente vem observando e algumas hospitalizações estão sendo observados em pessoas que não receberam a vacina bivalente ou que já tomaram a vacina da Covid há muito tempo atrás. O que sabemos, e de acordo com o Ministério da Saúde, é que a vacina bivalente contra a Covid-19 confere proteção contra as formas graves e contra essas novas variantes. Então, as pessoas que não tomaram a vacina bivalente contra a Covid ou que já tomaram há muito tempo precisam ser vacinadas. Como a gente sabe, a vacina da Pfizer e da Moderna, elas estão sendo já produzidas e devem dar cobertura para essas novas variantes. Lembrando que esse processo pode demorar de cerca de 4 a 6 meses. Mas não é uma nova vacina, mas sim uma atualização da vacina que já temos. Por isso o processo é mais rápido. Portanto, é recomendável que todos recebam as vacinas, principalmente os idosos, imunossuprimidos, para ficarmos protegidos contra essas novas variantes e contra as formas graves. Por isso, vacine-se, proteja-se, procure o posto de saúde mais próximo da sua cidade. E ainda sobre Covid, a Agência Europeia de Medicamentos aprovou uma nova versão da vacina contra a doença desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. A dose é direcionada a uma versão mais recente da cepa Omicron, a variante XBB.1.5. A vacina também busca ampliar a proteção contra todas as linhagens que estão circulando pelo mundo. A farmacêutica já fez um pedido de aprovação do imunizante para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que não deu prazo para responder à empresa. O apresentador Fausto Silva mandou um recado aos familiares do doador do coração que ele recebeu em uma cirurgia de transplante no último domingo no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Além das pessoas, agradeceu a bênção de Deus. Faustão disse que está se sentindo bem, que o coração bate mais forte e que, se pudesse, sairia amanhã mesmo do hospital. O Brasil bateu recorde de doações de órgãos no primeiro semestre do ano. Entre janeiro e junho, o país registrou uma média de 19,2 doadores por milhão de habitantes. Por outro lado, de acordo com a Associação Brasileira de Doação de Órgãos, o número de famílias que se recusam a doar segue em patamar mais alto que antes da pandemia. Isso significa um aumento em comparação ao período da pandemia de Covid, quando a taxa de transplantes recuou. De 2020 a 2022, ela virou de 15,8 a 16,4 doadores por milhão de habitantes, na comparação do mesmo período do ano anterior.
Agora, a expectativa da associação é que esse valor chegue a 20 até o fim do ano de 2023. Também houve aumento da doação de alguns órgãos específicos. No caso do coração, por exemplo, a taxa passou de 1,7 transplante por milhão de habitantes em 2022 para 2,0 neste ano, enquanto o de fígado foi de 10 para 10,9 no mesmo período. Já o pulmão teve recuo de 0,5 para 0,3. Apesar do recorde, a proporção de famílias que recusam a doação de órgãos segue no mesmo patamar do ano passado, mais alto do que o registrado no período anterior à crise sanitária. Pela legislação brasileira, a doação só acontece se o paciente tiver o diagnóstico de morte cerebral e a família autorizar o procedimento. Em todo o país, foram 6.793 casos possíveis de doação durante o primeiro semestre, mas só 3.472 foram de fato realizados. Em 1.684 oportunidades, a doação não ocorreu porque a família não autorizou o procedimento. Entre janeiro e junho do ano passado, tinham sido 1.608 recusas. Em 2021, tinham sido 1.113, enquanto em 2019, antes da pandemia, eram 1.302 recusas. Outros motivos para que a doação não acontecesse incluem contraindicação médica, 17% dos casos, parada cardíaca, 7%, e morte encefálica não confirmada, 7%, entre outros. Ao todo, foram realizados 4.247 transplantes de órgão de janeiro a junho. O rim lidera a lista com 2.847 dos transplantes, sendo que em 382 dos casos, o doador era um paciente vivo. Em segundo lugar está o fígado, com 1.103 transplantes, sendo 85 de pacientes vivos. É possível doar em vida até 70% do órgão. A lista segue com 208 corações, 56 pâncreas, 32 pulmões e um multivisceral. Também foram realizados 7.868 transplantes de córnea e 2.067 de medula óssea. Os estados que lideram as doações foram Paraná, com 42,5 doações por milhão de habitantes, Santa Catarina, 41,5 e Rondônia, 30,4. A maior fatia de doadores é de homens de 50 a 64 anos que foram vítimas de AVC, o acidente vascular cerebral. Segundo o levantamento da associação, 13% das doações ocorre com pacientes acima dos 65 anos e mais de 40% são do tipo sanguíneo O. Áreas de patrimônio mundial da Unesco são a última linha de defesa de algumas das espécies mais ameaçadas do mundo. E caso sejam extintas, vamos perder uma grande parte da compreensão da história da biodiversidade em nosso planeta. Por isso, a ONU fez um apelo para que os países deem mais atenção e tomem todos os cuidados necessários com esses locais. Os 1.157 sítios naturais e culturais inscritos no Patrimônio Mundial da Unesco representam menos de 1% da superfície terrestre. Mesmo assim, estes locais detêm mais de 20% das espécies mapeadas no mundo. É o que afirma um estudo da Unesco sob o título Patrimônio Mundial, uma contribuição única para a conservação da biodiversidade. A partir daí, a agência da ONU faz um apelo de proteção a estes locais aos 195 países signatários. Para as Nações Unidas, as áreas inscritas na lista de Patrimônio Mundial constituem a última proteção das espécies ameaçadas no mundo. A ONU dá como exemplo os últimos pandas ou rinocerontes na natureza, duas espécies que estão em sítios de Patrimônio Mundial. O estudo da Unesco afirma que 1.157 sítios abrigam mais de 75 mil espécies de plantas e mais de 30 mil espécies de mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios. Estes locais protegem mais de 20 mil espécies ameaçadas no mundo. O problema é que o estado de preservação de 1/3 dos sítios naturais está ameaçado pela mudança climática, o que significa que é urgente realizar ações de adaptação e prevenção. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo fim de noite. Nós te esperamos amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.